Avocando. Gente, o vídeo de hoje eu não vou ensinar, tipo assim, igual quando eu gravei pra vocês, eu já gravei tipo de alunas, eu já gravei pra vocês tipo de um monte de coisa. E eu ensinava. Só que hoje eu não vou ensinar, hoje eu vou mais explicar mesmo. E o vídeo de hoje vai ser vídeo de tipos de professores, porque assim, professores é uma coisa que todo mundo vai ter. Então, não importa, não importa, mas professor é uma coisa que todo mundo vai ter. Então, todo mundo convive ou já conviveu com professores e com certeza alguns desses professores que eu vou citar aqui, você já deve ter tido ou até mesmo tem. Desculpa, gente, eu tenho uma colinha aqui, mas é porque eu não ia lembrar. Então você já teve ou já tem esse tipo de professores, espero bastante que vocês gostem. E eu quero dizer que eu tava assim sumida aqui no canal, mas agora eu voltei, tá bom? Então, gente, o primeiro tipo de professor, esse todo mundo já teve, gente. Todo mundo já teve. Esse eu tenho certeza que todo mundo já teve. É aquele tipo de professor que ele só passa cópia, sabe? Passa outras coisas, por exemplo, ele não passa exercícios pra você fazer, ele não passa nada além de cópia. Tipo, a aula tem 50 minutos. E nesses 50 minutos de aula, ele só vai passar cópia. Então ele vai lá passar cópia, você copia 30 folhas do seu caderno e depois ele vai lá e passa alguma prova pra você, vamos supor. Só que daí ele não passou nada, além de cópia. Aí ele vai lá e fala, teremos prova. E daí, ok, ele passou 18 mil textos pra você, mas é só de cópia. E depois ele não passou nada explicando aquele texto que ele passou, só passou cópia. Então, gente, esse professor, todo mundo ama esse professor, né, gente? Mas eu tenho certeza que você já teve esse tipo de professor. Comenta aqui embaixo quais professores aqui que eu vou citar, se você já teve ou se você não teve, tá? Mas esse professor que só passa cópia, eu tenho certeza que você já teve. Aí ele passa 18 lousas de cópia, vai a aula inteira. E, gente, o segundo tipo de professor é aquele professor, vamos dizer, um professor matraca, sabe? Que só sabe falar. Então tem aquele professor que ele fica falando a aula inteira. E quando é pior quando ele passa uma prova pra você, tipo, sei lá, a sala inteira tá fazendo prova. Enquanto vocês estão fazendo a prova, ele fica falando. Ele ou faz, não sei, mas ele fica falando quando vocês estão fazendo prova. Sabe? Tipo, ele fala, lê com atenção, não faça isso, não faça aquilo. Aí ele fica falando, às vezes tem coisa da prova, mas às vezes tá falando uma coisa nada a ver, que não tinha nada a ver. Ele, tipo, ele fica falando, eu tenho que corrigir essas notas. E coisas muito nada a ver mesmo. Então tem esse tipo de professor e ele fica falando, tipo, não para de falar um segundo. E ele repete a mesma coisa várias vezes. Então, por exemplo, ele falou uma coisa nessa aula pra você, amanhã ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar isso, tipo, umas 3 vezes, ou se não for falar todos os dias. E enquanto ele tá passando lição, ele tá falando também. Então ele não para de falar um segundo. Ele fala mais que a gente. Esse professor é o terceiro, acho que é o terceiro, eu não sei, eu já tô perdida já. Mas acho que é o terceiro. Esse professor, eu não sei se todo mundo já teve, acho que sim também, sei lá. Mas é o professor folgado, digamos assim, porque ele só sabe pedir favor. Então, por exemplo, se o professor quer uma água, ele vai lá, ao invés de ele ir lá e buscar a água dele, ele vai lá e pede pra algum aluno da sala pegar a água dele. Então, ô, Jesus Cleide, vai lá e busca uma água pra mim. Então ele, tipo, ele não levanta da cadeira, ele só fica lá na cadeira e pede pros alunos fazerem todas as coisas que ele devia fazer. Não sei, né, gente? Mas, enfim. Então, comenta aqui se você já teve esse tipo de professor. Mas eu já tive esse tipo de professor e, tipo, ele pedia favor pra alguns alunos da sala. E acho que muitas pessoas também já tiveram. O quarto tipo de professor é aquele professor que ele tem ranço. Eu nomeei assim porque é aquele professor que ele tem ranço de um aluno, ou de mais de um aluno, mas ele sabe que ele tem ranço daquele aluno, ele não gosta daquele aluno. E, tipo, às vezes o aluno ele fala um A na sala, o professor já tem o ranço do aluno. Então o professor ele tem ranço daquele aluno. Muitas vezes é, tipo, uma semana depois da aula, um mês depois, às vezes nem é no primeiro bimestre, mas às vezes é no primeiro dia. O professor olhou ali pro aluno, o professor já não gostou dele, o professor já não foi com a cara dele, o professor nem sabe o nome do aluno, o professor não sabe se o aluno é bagunceiro, se o aluno é quieto, se o aluno é nerd, se o aluno... O que o aluno é? Mas o professor olhou pra cara do aluno, ele já não gostou dele. Aí tem vezes que é assim, mas tem vezes que não é nem no primeiro bimestre que já consegue o ranço, mas tem vezes que ele olha pra cara dele e o professor já não gosta. Aí, tipo assim, ele não pode dar 0, né, porque não é tipo assim, eu não gostei de você, eu vou te dar 0. O professor, ele não pode fazer isso. Eu espero que não possa fazer isso, né, gente? Mas acho que o professor, ele não pode fazer isso. Só porque não gostou do aluno, ele vai dar 0.
Mas ele pode, como, por exemplo, chamar a atenção do aluno sem o aluno fazer nada. Enfim, né, gente? Eu tô aqui só resumindo pra vocês. Eu joguei a bola, vocês que batem. Quinto tipo de professor, gente, é o professor Helena. Que é o professor, gente, que é aquele professor super bonzinho, sabe? Que é o professor Helena mesmo, entendeu? Aí pior é quando o professor ele se chama Helena mesmo. Mentira, gente, isso eu acabei de inventar, nem sei se tem, mas enfim. Não, enfim, sei lá também o que eu tô falando. Mas é o professor Helena, gente, que é aquele professor super bonzinho. Eu não tô falando bonzinho em termos de, tipo, ai, deixa a classe fazer bagunça, não é isso. Mas é aquele professor bonzinho, sabe? Que, tipo, trata o aluno como se o aluno fosse até o filho dele, entendeu? É realmente o professor Helena, é amigo de todos os alunos, eu não sei como explicar, mas entendam como quiserem, mas pensem na professora Helena e definam esse professor como a professora Helena. É basicamente isso. O sexto tipo de professor, eu não pensei em um nome pra dar, mas é aquele professor, sabe, que ele é um professor... Na verdade, eu não sei se ele é tranquilo, eu não sei o que é. Mas é o professor que a sala inteira tá fazendo bagunça, tem gente correndo pela sala, tem gente gritando na sala, tem gente fazendo, sei lá, tipo, jogando água na sala. Gente, bagunçando a sala e o professor tá tipo... Senta, fica quieto, não faz isso. Então, eu não sei um nome pra dar para esse professor, coloque aqui nos comentários. Mas é esse professor que ele tenta chamar a atenção dos alunos, aí ele consegue. Então, por exemplo, a sala inteira tá bagunçando, ele fala, eu vou lá chamar a diretora. Aí ele vai lá, só que o professor ele não tem coragem de chamar a diretora, porque tem uns professores que realmente vão e chamam a diretora. Mas esse tipo de professor que tá nesse contexto, ele não tem coragem de chamar a diretora, então ele sai da sala... E ele, às vezes, ele fica lá no corredor, andando, fingindo que foi chamar a diretora. Só que daí a sala inteira ficou quieta, porque a sala inteira pensou, ele foi chamar a diretora, então a sala inteira ficou quieta. Aí depois ele volta e ele fala, a diretora tá vindo. Só que daí passa umas meia hora, às vezes nem isso, mas às vezes passa, sei lá, 5, 10 minutos, a sala viu, não foi chamar a diretora não vai vir. Aí volta tudo de novo e ele tenta chamar atenção, só que daí ele não pode mais usar essa desculpa que ele foi chamar a diretora, porque a sala já viu que ele não foi chamar. Então, a sala aí já tem uma coisa pro professor, entendeu? Eu não sei explicar, mas... Aí, ele tenta inventar outra coisa. Aí, ele fala que ele vai tirar ponto. Aí, a sala inteira já fica quieta também, porque a sala inteira não quer ser tirada ponto. Aí, a sala inteira fica quieta de novo. Aí, depois de um bom tempo, a sala inteira volta. Então, o sétimo e último, mas não menos importante, tipo de professor... Que é o professor carente. Não sei se ele é carente, mas vamos nomear assim. Que é aquele professor que a partir do momento que ele chega na sala, até o momento que ele vai, ele fica contando da vida dele. Então ele fica contando coisa nada a ver. Ele conta o que ele comeu hoje de manhã, ele conta a tia dele que teve 2 filhos, ele conta da cachorra dele, ele conta do almoço dele, ele conta de quando ele era criança, ele conta das provas dele, ele conta dos amigos dele, ele conta dos pais dele, ele conta do cabelo dele, ele conta de tudo. Então, eu nomeei como professor carente, porque é como se ele não tivesse outras pessoas pra ele contar e ele fica contando na sala. E às vezes vai a aula inteira daquilo. Aí todas as aulas dele é assim. Todas as aulas dele nunca dá aula, a aula inteira, só contando ali. Tudo bem, né, gente? Nunca dá aula também, é um exagerinho aqui de Karen. Mas... em muitas aulas ele só foi lá e foi contando da vida dele. Se não foi a aula inteira, pelo menos ele contou 40 minutos da aula, os outros 10 minutos ele deu a matéria. Aí depois o professor vem querer dar prova, só que ele só contou da vida dele. E a prova não é sobre a vida dele. Não é como é o nome da tia dele, que todo mundo sabe que é Tereza. Não é... Deixa eu ver... É a prova, entendeu? Então, não é sobre isso. Mas é isso, gente. Então esses foram 7 tipos de professores. Não levem esse vídeo nada a sério, gente. Esse vídeo foi só uma brincadeira, só pra vocês darem risada. Eu duvido que alguém tenha dado risada, mas enfim. E é só uma brincadeira mesmo. Gente, até porque a gente sabe que professor é a profissão mais importante que existe, né, gente? Até porque sem a profissão do professor não existiriam as outras profissões. Então é a profissão mais importante que existe. Dá like porque foi difícil decorar isso, mentira, gente. Mas, enfim. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar muito em gostei. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo. Comentar o que você achou do vídeo. Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, daí eu posso trazer de tipo de aluna, só que daí sem interpretar igual eu já tenho aqui no canal. Falar assim, porque eu acho que fica até mais fácil de entender, né? Não sei. Eu posso trazer tipos de mães. Eu posso falar sobre tipos de mães que tem. Eu posso falar sobre várias coisas. Então, é isso, gente.